Bom dia a todos. Dar aqui os aviãozinhos. Convida o pessoal. O tema hoje vai ser a graça, vivendo na graça de Deus. Tentar trazer aqui um pouquinho do conceito do que é a graça de Deus, né? Porque a graça em si só já é algo incrível que o Senhor nos entregou, né, de forma permanente. E que às vezes a gente não tem total consciência disso, né? Porque é um atributo de Deus. Então a gente, por ser um atributo de Deus, a gente só começa a ter consciência da graça, realmente da graça, de forma completa, quando começamos a sermos mais parecidos com Ele, né? E aí você começa a realmente transbordar quem Ele é, e a partir disso você vai ver que você começa a ter semelhança com Ele, né? Com o caráter dele. E a graça é um dos principais caminhos para isso. Eu acredito que sem a graça realmente não seria impossível a gente ter esse real discernimento, né, de quem é Deus, real discernimento do seu amor, porque ela resume tudo, né? Se você analisar, ela resume muita coisa, né? Está resumida na graça, porque ela coloca a gente, ela é uma coisa que foi entregue, que a gente deixa eu mandar aqui, foi, vou botar um somzinho aqui. Então, se a gente entender a profundidade da graça, você praticamente vai entender a profundidade de Deus, né? Você vê o tamanho da importância da graça, porque foi através da graça que a gente começou a ter um mover de Deus, né, na nossa vida, de uma maneira que a gente que transforma, né? Sem a graça a gente estaria ainda presos à carne, não teria como superarmos a carne, né? Deixa eu botar um som aqui. Estaríamos debaixo do jugo da carne. E a graça, ela veio trazer isso. A graça veio trazer essa... Bom dia, Amanda. Bom dia. A graça veio trazer isso, né? Ela veio trazer esse acesso à plenitude de quem é Deus, né? Porque se a gente entender que a gente não é merecedor desse amor, né, merecedor do que Jesus fez por nós, né? A graça é imerecida, é um favor imerecido, né? Ela já está na Bíblia desde o Velho Testamento, né? A gente fala da graça através da figura de Jesus, porque ele trouxe ela para todos nós, todos que são remidos, né, pelo sangue de Jesus. Estamos debaixo do favor de Deus, né?
Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então é muito importante a gente ter essa consciência que sem a graça você seria considerado inimigo de Deus, né? Ele fala isso também. Nós éramos inimigos de Deus antes de aceitarmos Jesus Cristo, porque foi pela morte de Jesus Cristo na cruz que nós fomos justificados. Através dessa justificação a gente pôde, Deus pôde olhar para a gente com outro olhar, né? Com um olhar de filho. Através da graça é que nós fomos realmente salvos. A graça nos salvou. Foi a graça que salvou a gente. Porque sem a morte de Jesus, porque nós somos pecadores, né? Nós ainda somos pecadores. E a graça, como se Jesus Jesus pagou, né, o nosso preço. A gente tinha um preço a ser pago, né? Com Deus tem muito isso. Ele é justo. Então ele não poderia, você é um pecador, né? E nós pecadores, eu também sou. Nós pecadores não poderíamos nem chegar, né, perto do Senhor com as nossas, né, com o nosso pecado, nossas impurezas, nossos problemas, né, que temos na nossa vida, sem o ato derradeiro de Jesus Cristo, né, sem Ele ter realmente se entregue por nós, né? E isso foi também em si um ato de graça de Deus, né? Porque Ele deu seu Filho unigênito pela humanidade, né? Isso é um ato, a graça é uma característica de Deus. Ele tem isso nele, né? Ele é bondoso, ele é misericordioso. E com isso a gente já começa a aprender muita coisa aí, né? Já está ensinando que se você quer caminhar com Ele, você tem que ter em mente que você vai ter que ter atributos que são de Deus na sua vida. Você vai ter que trazer para a sua vida esses atributos. A gente está aqui para ser o mais próximo possível do caráter de Jesus. E a graça, ela traz isso. Ela é a essência, porque é uma coisa, é como se fosse além, é uma nobreza, né? Não é como é imerecida, é uma coisa que você está dando além. A pessoa não merece e você dá. Isso em si só foge totalmente do panorama até da gente, de nós como humanidade, né? Da humanidade, se você não vê isso em qualquer lugar, né? Você vê que somente é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. A nobreza, a honra são atributos de Deus, que a gente, isso mostra muito o caráter dele, né? Essa bondade, que ele é bom o tempo todo, mas ele é justo. Por ele ser justo, ele não poderia te remir se não fosse pela figura de Jesus Cristo, não fosse por Jesus ter vindo aqui e morrer por nós na cruz. Essa morte, o sangue de Jesus tinha que ser derramado, né? Tanto que Jesus mesmo fala, ele tinha que fazer isso, era inevitável, né? Ele sabia o peso disso, ele sofreu com isso, mas ele sabia que era inevitável, que era para isso que ele tinha vindo aqui, e que esse seria um ato que colocaria ele acima dos anjos, né? Também está na Bíblia falando sobre isso. Esse ato colocou ele acima dos anjos e colocou ele à direita, sentado à direita do Senhor no céu. Então, deixa eu só... Rony. Bom dia, Rony. Então, é importante a gente entender o tamanho da graça, né? Eu vou ler alguns versículos aqui que falam sobre isso. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia
e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso aqui é excelente, né? Você poder ter a ideia de que você pode entrar no trono da graça confiadamente a fim de receber, né, misericórdia e acalento, né, do Senhor em tempo oportuno. É algo assim surreal, né? Quem tá ali? É surreal você poder ter isso, e isso só é possível devido à misericórdia de Deus, né? É a bondade dele. Ele é bondade, ele é essa misericórdia, e ele nos entregou isso de maneira totalmente pelo caráter dele, por quem ele é. Foi isso que fez ele entregar isso para nós. Então que a gente dê valor a isso, né? Porque a morte de Jesus não pode ter sido algo corriqueiro para você. Você não pode pensar que isso é tão poderoso que você tem que dar valor para isso. Você tem que valorizar o que o Senhor fez. Entende? Então você traz isso para a sua vida de uma maneira verdadeira. E qual é a melhor maneira de você fazer isso? É você atuar na vida do próximo. Porque ele te deu isso. Se é imerecido e você recebeu de graça, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ter o mesmo caráter dele. Então você também tem que ser um veículo da graça, né? A graça é uma palavra muito única, porque ela reúne muitas coisas nela mesma. Ela é misericórdia, ela é amor também, né? Acho que é um dom incrível. A salvação está embutida na graça. É através da graça que nós somos salvos. A salvação é algo que Deus nos deu, né? Nós que somos aceitamos a Jesus Cristo, temos fé no Senhor. Se nós temos fé nele, nós estamos salvos. Não vai ser pelas suas obras, né? Se fosse pelas suas obras, né? Se a gente parar para pensar assim, não, a salvação tem que ser pelas obras, só pelas obras. Muitas pessoas não seriam salvas. Então, se você imaginar que foi algo que foi dado por ele também, né? É incrível você imaginar isso, essa bondade. E como tudo com o Senhor, ele faz para nos ensinar. Ele está sempre buscando fazer para nos ensinar, né? Então ele está te ensinando, ele está me ensinando como ser, né? Porque quando você é gracioso também, você é uma pessoa que traz graça, você é veículo de graça na vida do próximo, você está sendo alguém honrado, você está sendo alguém justo, você está sendo além da justiça, né? Você está sendo alguém bondoso. Então a generosidade é um atributo de Deus e ela resplandece muito o que é a nobreza que Deus tem, né? Essa nobreza. Então a gente tem que buscar isso na nossa vida também aqui. Se a gente busca isso, nós estamos honrando ao Senhor, estamos agradando ao seu coração. Então a gente tem que ser veículo de generosidade, veículo da graça aqui também, porque o Senhor se sacrificou por nós, morreu por você, por mim. Então que a gente valorize esse ato, sabe? Valorize algo tão grandioso, algo único. Não existe nada parecido com isso. E foi por nós. Então, estamos debaixo do sangue do Senhor. Ele pagou esse preço, né? Porque se fosse pela justiça, né? Porque Deus é justo. Então ele não tinha como deixar de cobrar um preço, né? E quem pagou esse preço foi o Senhor Jesus. Ele veio pagar esse preço em sangue. Preço pago em sangue, pessoal. Em morte de cruz, em morte de humilhação, né? Alguém que não tinha nenhum pecado. Nós somos pecadores, ele tinha 0 pecado.
Por isso que ele tinha total propriedade para pagar esse preço, porque ele realmente pagou com a vida dele. Quando ele morreu, ele pegou a vida dele, deu a vida dele em troca da sua vida. Então é muito poderoso você ter isso, essa consciência desse ato. Será que você daria a sua vida por alguém? A gente vê muitos heróis, eu acho muito lindo isso. Bombeiros, por exemplo, são pessoas que dão a vida por outras pessoas. A gente tem que bater palma também para os policiais, para quem, né, busca estar defendendo, nos defender na sociedade, porque é um ato de nobreza, é um ato realmente diferenciado. Quem dá a vida pelo próximo já é um outro patamar, né, de entrega, um outro patamar de comunhão, de conexão, de hombridade, né? Porque nisso tudo está a hombridade, está a honra, né? E o Senhor se agrada muito disso, de quem é honroso, de quem honra o nome dele, de quem honra esses atributos que são dele. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida, e a graça tem esse poder, né? Então eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, vou pegar aqui do versículo 16 e vou entrar no capítulo 2, para a gente entender um pouco a graça da visão da ótica de Paulo, né? Como ele fala aqui em Efésios. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Estávamos mortos perante os olhos de Deus, né? E isso aqui é muito forte, porque é aqui que rolou essa transição, né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós andávamos segundo, estávamos como escravos. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o inimigo, é o diabo. Ele é o príncipe, né? Lúcifer é o príncipe da potestade do ar. Então estávamos debaixo do jugo dele, estávamos escravos do inimigo, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Filhos da desobediência. Desobediência são todos que não seguem a Deus, todos que estão desobedecendo a Deus, né? Estão debaixo do jugo do diabo. Não tem jeito. Você tem duas opções. Não tem outras opções. Ou você está com Deus ou você não está com Ele. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, né? Porque o que acontece? Quando você anda em pecado, você
né, está fazendo tudo que não agrada a Deus, tudo isso vai sendo somado, né? Tá sendo anotado. Tá tudo sendo anotado. Bom dia, Lavínia. Tá tudo sendo anotado, tá tudo sendo registrado. E você está caminhando, né? Deus é justo. Então a gente tem que ter essa consciência. Até nós que já somos convertidos temos que ter essa consciência, né? Por isso que se você pecar, você tem que imediatamente pedir perdão, né? Misericórdia. Você vê que todos, antes no Velho Testamento, todos faziam isso, né? Davi fazia muito isso. Você vê que, por isso que Davi tinha um coração que agradava a Deus, porque ele fazia muito isso, né? Você vê que ele sentia realmente, né? Tanto que ele escreveu salmos assim, você vê que estava um coração ali amargurado, né? De ter feito alguma coisa que fez se afastar de Deus, né? E ele se entrega ali, né? E mostra que estava realmente arrependido. Então, se a gente pecar, nós também temos que pedir perdão ao Senhor. Mas Ele é justo. Então, tudo que nós fizermos vai ser anotado, vai tá registrado. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. Tudo que a gente faz de forma consciente, tá, pessoal? É muito importante isso. Tudo que nós fazemos de forma consciente tem um peso absurdo, né? Porque se você escolhe o pecado, você, de forma consciente, isso está sendo registrado, né? Aí você vai ter que realmente se arrepender. Mas você fez de forma consciente, aí, né, é complicado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas Deus, filhos da ira, como os outros também, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aí que eu falo, Ele é riquíssimo, é um atributo dele, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o Senhor nos vivificou, a morte dele que nos trouxe vida, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não é merecido, não vem do que nada que você fizer, não é de você para Ele, entende? A graça é algo que é dele para você, né? É dele para você. Então nada que você fizer aqui vai te fazer merecedor, não adianta, nada vai fazer você merecedor disso, pois é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, e chamados em circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então a gente tem que ter muito essa consciência de que o Senhor nos trouxe isso, nos trouxe o dom da graça, mas que a gente tem que ter mais consciência ainda de que se Ele nos deu isso, a gente também tem que fazer a mesma coisa, né? Porque tudo que nós temos que ter em mente é que estamos aqui para seguir o caráter dele, seguir quem Ele, tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele é, principalmente tudo que Ele é, porque não só coisas que Ele fez, essas atitudes, elas demonstram um caráter, demonstram quem Ele é, né? Então que a gente possa ser também que nem Ele. Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que trazer isso para a sua vida, para você poder ser o mais próximo possível do Senhor Jesus. E você vai ver que conforme você muda isso dentro de você, e você não só muda da boca para fora,
Você tem que mudar. Como é que você muda? É em atitude. Você vai ter que criar situações onde você vai ser alguém que representa isso. Você, nas tuas atitudes, você é alguém gracioso. Você é alguém que é generoso com o próximo, é generoso com as pessoas, é bondoso. Generosidade, pessoal, não é só ser generoso na sua parte financeira, mas é generoso com o seu cuidado, né? Generoso com o seu amor. Seu amar é uma generosidade, apesar de ser um mandamento, né? A generosidade, o amor é uma forma de você estar sendo generoso também. O seu ouvido para alguém que está precisando de repente de desabafar, né? É importante. Ontem, por exemplo, eu estava na academia, eu estava indo embora, e aí na hora que eu estava indo embora, encontrei um amigo meu que eu não vi há um tempo, né? E aí fui lá e já estava indo embora. Ele estava correndo, estava andando na esteira. Eu fui lá falar com ele, isso aqui, e aí me veio, porque eu lembrei que o pai dele estava muito doente, mas estava bem, estava assim, não tinha, estava só doente. E aí fui ali conversando com ele, isso aqui, eu falei, ei, como é que você tá, cara, isso aqui. E aí nisso, ele falou que o pai dele tinha falecido. Aí dei meus pêsames pra ele, fiquei ali com ele, aí continuei ali conversando com ele, deixando ele falar, né? A gente tem que ter isso, né? Tem que ter essa sensibilidade no nosso coração. Acho até muito bonitinho que passou no The Chosen, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, busquem esse seriado, é incrível. É um seriado sobre Jesus. Você consegue achar um aplicativo, The Chosen, tá? Os Escolhidos, ou no aplicativo da Angel Studios, também você consegue acessar. Eu acho que está na Netflix também, mas são as temporadas mais antigas, né? Você entrar pelo aplicativo, tem todas as temporadas. E é incrível, assim, é muito bonitinho que tem um momento, né? Vou dar um pequeno spoiler aqui, mas que Jesus fez um mover lá incrível, né? E tem um fariseu que persegue ele, né? Tá perseguindo ele, tentando pegar ele em falsas profecias. E aí o fariseu tá indo lá para tentar pegar Jesus, né, em falsas profecias. E aí quando ele chega, eles se encontram. Aí Jesus fala, Jesus é demais, cara. Aí Jesus chega e chama ele para orar com ele no morro, porque o Senhor tinha feito um mover, e toda vez, se você reparar, toda vez que o Senhor ele fazia um mover, ele ia se retirava para orar, né, para se encher novamente, para se encontrar com o Senhor. Então ele vê que o rapaz está totalmente, o fariseu, ele tá tipo, ele brinca com ele, né? Fala, não, você quer, sobe comigo para orar. E ele fala, mas você vai me responder minhas perguntas, não sei o quê. E aí ele, não, aí Jesus fala, não, porque eu tô vendo que você tá precisando só de alguém para estar do teu lado. Eu sei que tem pessoas que, Jesus fala, né? Eu sei que tem pessoas que se sentem melhor só de ter alguém do lado, né? Já se sentem melhor. Eu estou vendo que você tá precisando disso, né? E aí o fariseu fala um salmo lá, né? Meu coração, não sei o quê, porque meu inimigo está me vencendo. E aí é sinistro. Aí Jesus fala assim, eu estou vendo e que você tá precisando melhorar isso. E aí ele fala, vamos lá, sobe comigo para orar e vamos ver como é que você vai estar depois disso. E aí termina assim, aí Jesus vira e vai subindo, e aí a gente vê o fariseu tipo indo
na direção. Não sei o que vem aí, mas imagina, Jesus convidou o fariseu para orar com ele no monte. Imagina o que vai acontecer, né? Porque assim, que honra, nem ele sabe para onde ele está indo, né? Ele só quer pegar Jesus, porque ele acha que Jesus não é o Messias. E imagina o que vai acontecer, né? Então, às vezes, pessoal, a gente tem que fazer que nem Jesus queria fazer, né? Até quem está atacando ele, até quem está tentando, porque ele sabe quem ele é. Essa que é a grande questão, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele é, né, na sua essência. Então não adianta, ele se coloca em situações que talvez você tenha medo de se colocar, mas se você tem ele, né, essa convicção, né, essa confiança em Deus, se você tem isso em você, você vai se colocar em qualquer situação e você vai ser representante dele. Por isso que a gente tem que ter isso aqui muito, a palavra muito dentro de nós, porque a carne às vezes vai tentar te tirar disso, vai tentar te dizer que você não é capaz de ter um ato tão benevolente, um ato de generosidade com o teu próximo. A carne vai tentar ficar falando isso o tempo todo, vai falar que você não é capaz de fazer isso. E a gente é capaz sim, porque a gente tem um exemplo, a gente tem alguém a seguir, tem alguém que nos mostrou como ser. E se você começa a ser como ele, bom dia, Alessandra, se você começa a ser como ele, você começa a ser transformado verdadeiramente, e você vai ter novas experiências, né? E as novas experiências vão te dar força e vão te transformar, porque ele vai estar com você, ele já está com você, então ele só precisa se revelar através de você. Mas ele é honroso, ele é educado, ele não vai te forçar a nada. Você tem que fazer o seu movimento, você tem que ser alguém gracioso, você tem que ser alguém que traz a graça, você tem que ser um representante da graça aqui, da graça de Deus. Ela é o maior, se você olhar, é o maior ato que existiu. Deus deu o ato de enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós. É o maior ato que existiu. Não existe nada maior do que isso. Essa é o maior exemplo da graça de Deus. Você quer pegar um exemplo? É isso. Então, olha o tamanho disso. Então, seja você o veículo da graça. Seja você, vivendo a graça, né? É você viver o que o Senhor é. Você tem que trazer isso para dentro de você. Você tem que ser igual a Ele. E conforme você vai trazendo isso, você vai começar a viver experiências que, se você não tiver com esse olhar, não tiver com esse estado de consciência de como Jesus agiria naquele momento. Acho isso muito forte. Eu vi isso em algum filme, mas é tão simples, sabe? É tão simples, mas é tão poderoso. É tão simples, mas é tão poderoso. Se coloquem nas situações e se pergunte naquela situação: o que Jesus faria aqui? Bom dia, Ed. Se pergunte, o que Jesus faria nessa situação? Qual seria a atitude dele? Qual seria o posicionamento dele? Sempre se faça essa pergunta. Quando você transforma isso num mindset, né? Você tem que transformar isso num mindset. Tem que ser o teu mindset. Tem que estar instalado uma programação que você vai instalar. O que Jesus faria aqui? O que Jesus faria aqui? Qualquer situação que você for olhar, como que Jesus agiria nesse momento? Ele tem esses atributos. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é benevolente, ele está sempre sensível ao próximo. Nós temos que ser sensíveis ao próximo. Jesus era sensível ao próximo. Tanto que nesse exemplo que eu dei, ele sabia que o cara estava perseguindo ele, que o cara queria o mal dele, e ele se ofereceu: vamos orar, vem comigo, estou vendo que você está precisando, vem comigo, né? Porque é quem ele é. Então a gente tem que ser o máximo a expressão dele, o máximo semelhante a ele.
E pode ter certeza, cada vez que você é mais semelhante a Ele, mais você vai ter dele. Porque a graça também é isso. A graça também é um favor de Deus. Ele vai ser favorável a quem é gracioso. Quem já tem a graça em si, ele vai olhar com amor assim de felicidade, vai dar uma felicidade no coração dele. Imagina, você não ficaria feliz de ver seu filho sendo gracioso e sendo a maior expressão de quem ele é? Porque a graça é a maior expressão de quem Deus é. Por isso que ela é uma palavra muito poderosa, ela resume muita coisa dentro de uma única palavra, né? O amor está dentro dela, a misericórdia está dentro dela, a salvação está dentro dela. Então ela é muito poderosa, a graça, pessoal. Então sejam pessoas graciosas, seja uma mulher graciosa. Isso é um atributo muito, muito poderoso e muito divino, é divino, não é uma coisa daqui. Pela humanidade, você vê, a humanidade não tem isso nela. A graça é atributo de Deus, é algo divino. E nós, filhos de Deus, temos que ser isso, temos que ter isso em nós, tem que ser algo que você leva para a humanidade, porque a humanidade se não tem isso, então a gente tem que levar, porque isso é a nossa maior marca, nossa maior marca de que somos cristãos é a graça, é sermos graciosos, é sermos bondosos, sermos honrados, porque a graça também tem isso, dentro dela está a honra, tem a nobreza dentro da graça. Olha quanta coisa tem dentro dessa palavra, pessoal, quanta coisa tem dentro da graça. Então sejamos graciosos, e você, rainha, seja graciosa, busque trazer isso para o centro da sua vida, porque a graça é um caminho ela é em si a salvação. Então você vai ser transformado através da graça, é inevitável, porque é algo muito do que o Senhor fala, né, de você se dar, né? A graça é se dar, é se doar ao próximo. E tudo que vem do doar ao próximo, não tem jeito, você vai ser rio de vida na sua vida. Você vai ter a generosidade de Deus também. Não tem jeito. Se você é gracioso, você vai ter a generosidade dele. Porque se você entende que tudo que você entrega, você vai receber, não tem jeito. A matemática de Deus é diferente da matemática humana. Tudo que você entrega, tudo que você dá, é o que você recebe. Você entende isso? Tudo que você dá, você recebe. Se você vai dar amor, você vai receber amor. É inevitável. Então, acho que muitas mulheres, às vezes feridas, têm esse bloqueio. Eu vou de dar, às vezes dá até meio que por obrigação, né? De dar no sentido de se entregar, né? E não entende que o outro não pode determinar quem você é. Isso é uma coisa que você tem que ter sempre em mente. O que o outro não tem que determinar quem você é. Então você vai ter um gesto, vai doar o seu tempo, vai doar o seu amor. Tem que ser partir de você, tem que partir do seu caráter. Entende? Deus é assim. Ele faz porque ele é desse jeito. Então não deixe de se doar ao próximo, porque você está esperando de repente alguma coisa do outro, esperando uma atitude, esperando uma resposta, né? Isso é caráter, isso não é de Deus. Isso é uma coisa que ainda está atrelada ao seu ego, né? Ainda está atrelado, porque se você dá esperando algo em troca, você não entendeu. Você não entendeu, não é assim que funciona. Você tem que dar de bom grado, tem que dar de coração, tem que dar porque você é nobre, porque você é gentil, porque você é generosa. Então se doe, sem medo, sem desconfiança,
Né? A desconfiança também é algo muito... trava tudo. A desconfiança trava tudo. Então não seja desconfiada. Seja você, seja bondosa. E você sendo bondosa, você vai ver, mesmo que a pessoa não dê valor à sua bondade, não dê valor ao que você fez, você vai colher. O Janilson, você vai colher, você entende? Não adianta, você vai colher. Porque não se trata do outro, não se trata do que você espera que o outro faça por você, mas se trata de alguém que é justo, de alguém que é gracioso, entende? Esse sim vai te honrar, porque, como falei, a graça está conectada com a honra. Então, se você é uma mulher graciosa, onde você chega, você traz a bondade, onde você chega, você traz essa honra, onde você chega, você traz o princípio da graça, você é alguém que se doa, você é sensível ao próximo. Você entende o que está acontecendo? É inevitável você não ser percebida, é inevitável não verem Deus em você. Claro que tudo isso que eu estou falando, pessoal, vocês têm que ter também, mulheres, rainhas, vocês têm que ter o posicionamento, né? A postura também faz diferença. Porque, eu digo porque algumas vão falar, mas eu sou bondosa, eu me dou muito e só tomo pedrada na cabeça e só me dou mal, né? Mas você tem que entender que você também tem que saber se posicionar, né? Se doar não é você fazer tudo cegamente. Você tem que se dar valor em primeiro lugar, porque Deus fala, ama, você tem que se amar, né? Ame a Ele e você tem que se amar, e aí você pode amar o próximo. Então tem uma sequência aqui, né? Entenda essa sequência e respeite essa sequência. Tudo com o Senhor é hierarquia. Se você não segue uma hierarquia, você está saindo dos princípios, você está saindo de algo que é o caráter dele, de como ele pensa, do mindset de Deus. Então você tem que seguir o mindset dele. Qual o mindset dele? Amar é ele, que ele vai te encher de amor, você vai se amar, você se amando, você pode amar o próximo. Então respeita esse caminho, respeita essa hierarquia de vida. Que você respeitando essa hierarquia, você vai se respeitar, porque você não pode se doar se desrespeitando. Isso ele não quer, por favor. Não é isso que eu estou falando aqui. Se você se doa, mas você no seu doar você não se respeita, entende? Se você não se respeita no seu doar, você só doa, mas nesse teu doar você não se respeita, né? Aí você dá espaço para o outro, que a gente chama montar em você, para o outro abusar da sua bondade, abusar da sua benevolência. Não é isso. Primeiro você tem que se respeitar e se dar respeito, né? É fundamental. Não adianta a gente está aqui falando de se doar e você se doa por dependência emocional, se doa sem buscar melhorar quem você é, porque você primeiro tem que estar muito bem com você, tem que consertar, né, o seu emocional, consertar o seu mental, né? Que nem eu sempre falo isso, a questão dos paradigmas. Você tem que jogar a luz, identificar outros paradigmas que estão te travando, que não estão deixando você crescer, que não estão deixando você evoluir, não estão deixando você ser tão graciosa, não está deixando você ser a maior expressão de Jesus aqui. A gente tem, porque é inevitável, né? Nossa infância, nossa vida aqui, ela traz essas coisas, né? E se a gente se identifica com essas coisas, a gente não entende que nós somos filhos de Deus, que nós temos a identidade dele, e a gente se identifica com essas coisas começam a comandar a nossa vida. E com isso você vai para o mundo com essa mentalidade. Então,
a gente aqui está querendo trabalhar o quê? A mentalidade de Deus. Esse é o meu sonho, é a gente conseguir, né? E a gente tem que ter isso em mente. Nós não somos perfeitos, nós não somos nós não somos perfeitos, mas temos que buscar um caminho de perfeição, temos que buscar um caminho em direção a Deus, temos que buscar um caminho em direção ao caráter dele, né? E é isso que vai nos santificando, é isso que vai nos tornando melhores. E a graça é algo super poderoso. Eu entendo como o principal caminho. Se você é alguém gracioso aqui na terra, você vai estar debaixo do favor de Deus, você vai estar debaixo do amor dele, vai estar ungido e protegido por ele, porque você vai estar se colocando em outra frequência, né? Eu gosto de falar aqui também da questão da frequência. Você vai estar se colocando na frequência da graça. É um lugar assim muito nobre. E a gente tem que estar sempre buscando essa nobreza, esse lugar de nobreza com Deus. É nesse lugar que a gente tem que querer caminhar, né? Debaixo dessa nobreza dele. Porque essa nobreza que vai te transformando e te colocando cada vez mais próximo dele. Porque ele se aproxima dos que são graciosos, dos que já entenderam. Porque você vê aqui que Paulo estava cheio do Espírito Santo aqui falando, né? Você vê que está muito cheio, né? E como é que ele abre aqui? Como é que ele abre aqui? Dando graças. A gente também tem que ser a graça também está totalmente conectada a quem? A gratidão. A graça em si é a expressão da gratidão. Olha que poderoso. Eu falei que era uma palavra muito poderosa. Graça, ela resume muita coisa sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus. Então a gratidão também, nós temos que ser gratos. Olha que coisa incrível que ele fez por nós. E você tem que ser muito, muito grata pelo que o Senhor fez por nós. Temos que ser muito gratos. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, né, na minha antiga casa, e quando eu entendi o conceito de graça e gratidão, na hora que eu entendi o conceito da graça, eu lembro disso, eu senti uma gratidão assim que me invadiu, sabe? Eu senti que me invadiu aquilo, me deu uma coisa no espírito e na minha mente, assim, que eu caramba, olha que gesto incrível, né? Quando eu entendi esse conceito da graça, eu fiquei, caramba, e aquilo me encheu, sabe? Me encheu de uma alegria, fiquei muito feliz pelo que o Senhor tinha feito por mim, sabe? Fiquei muito grato pelo que Ele tinha feito por mim. Eu lembro que foi muito, sim, muito forte. Fiquei muito feliz, assim, caramba, que ato, né? Então que você possa ter esse tipo de tomada de consciência do tamanho desse gesto do Senhor na sua vida, e que Ele só quer que você faça a mesma coisa. Então seja sensível ao teu próximo, seja sensível às coisas e traz essa atitude para a sua vida, traz essa atitude de ser graciosa para a sua vida, para o seu mover, para o seu caráter. E aí você começa a ir para o mundo com essa visão, com essa mentalidade, e você vai ver que Ele vai fluir mais na sua vida. Você vai ver que você vai estar debaixo do favor dEle, vai estar debaixo das asas dEle. Ele vai estar te olhando com mais amor e mais carinho ainda, porque Ele vai se agradar de você também. E é uma coisa que Ele faz porque é dEle. Então Ele vai querer te cuidar, Ele vai continuar te cuidando mais ainda, e vai te honrar mais ainda, porque você está sendo graciosa, e a graça é uma das, se não for a principal, uma das principais características, é dom de Deus, né, que Ele tem, só Ele tem. Então a gente tem a possibilidade de, como seres humanos aqui, todos cheios de erro, né, todo errado, nós temos a possibilidade de termos esse atributo de Deus, porque Ele nos ensinou, e Ele quer que nós sejamos que nem Ele. Então traga a graça para a sua vida, seja alguém graciosa, uma mulher graciosa, porque é a maior expressão de quem Deus é aqui. Então é isso, pessoal. Senhor, vou fazer uma oração aqui, aproveitar para fazer a oração de aceitação também.
Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando essas rainhas, que o Senhor derrame sobre elas todo o seu poder, todo o seu amor, toda a sua graça, Senhor, que elas possam sentir em seus corações essa graça imerecida, Senhor, mas que nós sabemos que o Senhor deu, porque o Senhor é assim, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benevolente, o Senhor é generoso, o Senhor é amoroso. Então, que o Senhor derrame essa graça sobre as suas filhas, Senhor, que elas se sintam cada dia mais amadas e que elas se respeitem em primeiro lugar, que elas sejam graciosas, mas que elas tenham respeito por elas, porque o Senhor as protege e o Senhor quer que elas tenham esse discernimento de se respeitarem para poderem ir para o mundo, serem graciosas e serem amorosas, generosas, debaixo da sua unção, debaixo do seu favor, do seu direcionamento, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e indo a lugares que o Senhor quer colocar todas elas, mas que só serão possíveis serem acessados se elas forem graciosas, se elas forem sensíveis ao Espírito Santo, se elas forem realmente mulheres de coração entregue ao Senhor, entregue ao seu amor, entregue ao seu caráter, entregue a quem o Senhor é na vida delas. Então que o Senhor derrame esse azeite quente no coração delas, que queima toda a iniquidade, que queima todas as impurezas e que traz calor de humano, calor no coração delas, para elas poderem tocar outros corações também, com a sua graça e com a sua benevolência e com a sua honra, Senhor. Que elas sejam esse veículo de trazer isso para o mundo, Senhor, que elas tenham esse discernimento no espírito delas e que elas possam estar cada dia mais evoluindo e crescendo aqui nos seus propósitos, no que o Senhor colocou para a vida delas, e que elas vão ter certeza de que estão debaixo do seu favor e que o Senhor zela pela vida delas, zela por tudo que elas fazem, Senhor. Então que o Senhor continue zelando, protegendo-as, direcionando a vida delas e que elas possam ser quem elas vieram ser, Senhor, com total graça, sendo graciosas aos seus olhos, e que isso vai agradar e deixar o seu coração muito feliz, porque elas vieram para ter a plenitude de viver em Ti, Senhor. Então que elas tenham isso hoje, e que quem entrar aqui e quiser aceitar o Senhor Jesus Cristo, entender o que é essa graça, o que é esse amor imerecido, esse favor imerecido, a gente faça essa oração comigo e você vai conhecer um pouco, começar a conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te transformar, Ele vai entrar na sua vida e a sua vida será transformada para algo esplendoroso e divino. Só fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida e me traz para o centro da sua vontade, Senhor. O Senhor, meu único e suficiente Salvador. Em Ti eu creio que o Senhor veio para me remir, para me salvar. O Senhor é o Senhor da minha vida. Se faça presente e transforme os meus caminhos e os seus caminhos, que são retos, justos e abençoados pelo seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Tenham uma excelente manhã e debaixo do favor do Senhor Jesus Cristo, debaixo desse ato que Ele teve de amor, que representa a sua nobreza, a sua hombridade, representa esse caráter divino, que é a graça que não existe na terra, a graça vem de Deus, e que você possa ser representante. Um dos símbolos que você é representante de Deus é se você é uma rainha graciosa. Então seja uma rainha graciosa e você vai colher os frutos dessa sua escolha. Fique com Deus. Até a próxima.